Podemos. Fabrício, seu helicóptero tá chegando te buscar. Na verdade, ele acabou de me deixar, ele tá indo embora, né? Mas tudo bem, já volta. Volta daqui 15 minutinhos que Exato. a gente vai acabar de gravar, é rapidinho Comprar um aqui. Yakult. Pessoal, estou aqui com o Fabrício do 1 bilhão, gente. Ganhei $1, inclusive, porque acabei de Não gravar voou, com né? ele. Não, tá aqui, tá aqui. Enfim, gente, pessoal, hoje nós vamos falar antes de tudo isso. Se apresenta e fala do seu canal, Fabrício. Depois eu falo do que a gente vai falar hoje. Você já apresentou, né? Sou o Fabrício, canal 1 bilhão Educação Financeira. A gente tá em todas as redes sociais, tem o nosso grupo do Telegram. Então, se a galera quiser entrar no grupo do Telegram, se inscreva no canal também. Enfim, então por aí, só procurar. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Boa! Hoje, gente, calma, tem uma coisa antes. Eu começo a querer atropelar assunto, eu uma pessoa ansiosa. Enfim, pessoal, se inscreva aqui no canal, que é muito importante pra gente. Deixa o seu like também, clica no sininho, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo, e façam o mesmo lá no canal do Fabrício também. E comentem esse vídeo, né? Comentem, digam o que vocês estão achando, se a gente tá viajando, porque hoje o assunto é uma nova velha polêmica, porque eu acho que essa questão dos bancões que vão ser engolidos pelos bancos digitais, isso é algo que já tá rolando desde o ano passado. Verdade. E hoje a gente trouxe então o Fabrício para trazer a sua opinião. E é claro, gente, nem todo mundo precisa concordar. Se vocês forem começar a querer se matem com educação nos comentários. Vamos lá. Que fina você. Veja bem. Se matem com educação. Se matem com educação aqui nos comentários. Vamos lá. Você tem banco na sua carteira para começar? Tenho O banco. que você tem de banco? Tem Itaúsa, tem um grupo, né? Aparentemente sim, então não acha que o banco digital vai matar um bancão, porque você tem Itaúsa. Exatamente. E por que você acha que banco digital não vai matar um banco comercial, banco de varejo, como um Itaú, um Banco do Brasil, um Santander, etc? Bom, primeiro vamos começar aqui. Na minha opinião, o banco digital acho que é uma das maiores revoluções que eu vi no mercado financeiro, sei lá, nos últimos... Talvez desde que eu nasci, acho que eu nunca... Quantos anos você tem? 35. Jura? É, Jequiti, né, filha? Nossa, você me passa quem é Saldermato. Não, você precisa trocar o Avon pelo Jequiti, aí você vai se dar bem. Beleza. Aí você vai embora. Roda, Jequiti, vamos lá. Então, assim, é uma revolução, incomoda os grandes bancos, sim, mas não a ponto de impactar, vamos dizer assim, o lucro, as operações financeiras dos grandes bancos. Eu vou explicar por quê. Hoje a gente tem alguns players, a gente tem Nubank com 20 milhões de clientes, a gente tem o Inter com 4 milhões, Sim. a gente tem o Original, que não tá fazendo tanto barulho, mas tá com 3 milhões, tá quase ali chegando perto do Inter. Aí você fala, pô, mas isso não é uma grande revolução? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa separar o que é banco digital de conta de pagamentos. O maior, que é o Nubank, não é um banco digital, não sendo um banco múltiplo. Sim. O Banco Central exige muito menos coisas, mas pode oferecer muito menos coisas também. Então você tem lá, sei lá, o Nubank consegue oferecer empréstimos, agora consegue, mas são empréstimos minúsculos, né? Eles avaliam muito o risco daquele cliente. A grosso modo seria basicamente cartão e conta sem anuidade, sem custo. E até tem uns empréstimos lá pessoais agora, não sei, 5, 10 mil o valor, mas são empréstimos baixos. Outra coisa, dificílimo rentabilizar a operação de um banco digital ou de uma conta de pagamentos. Tanto é que no Nubank opera no prejuízo. O Inter não saiu, acho que o último resultado agora de 2019 consolidado. 2018, se eu não me engano, acho que foi 78 milhões ou 73 milhões o lucro do Inter. Fala, pô, mas não tá bom para um banco digital. Para um banco, não vou nem falar banco digital, mas para um... Que talvez teriam custos menores, né? Custos menores. E tem 4 milhões de clientes, não é um grande lucro, né? Não é um grande lucro. Talvez, você não acha que isso talvez seja porque ainda a gente está caminhando nesse início de bancos digitais? Porque assim, eu entendo que eu acho que banco digital, ele é um bom negócio. Eu só não acho que é o ponto de engolir um grande banco, porque eu acho que o grande banco, ele consegue se adaptar e talvez ser tão bom quanto, né? A gente tem aí, a gente estava comentando antes ali no nosso em off aqui, mas assim, você pega Banco do Brasil, Itaú, diminuindo agências, entendendo que o banco está indo muito mais pro digital, e ele mesmo investindo em tecnologia para fazer isso, então ele diminui custos até mesmo para quem sabe lá na frente, se ele precisar e for prensado contra a parede, ele ter da onde tirar para conseguir zerar algumas taxas ou baixar algumas taxas. Ai, que bonitinho! Meu Deus do céu! Não é aquele cavalier? Ai, que coisa mais bonita! Ah, tá tudo bem, pode, atrapalha sempre. Eita, aperta pouco. Aperta pouco. Pô, tadinha. Você vai gravar com a gente? Vai ficar aqui, ele vai dar a opinião dele. Se ele não comer o microfone. Enfim, voltando ao nosso assunto, Fabrício.
Daí nós estávamos falando então de bancos digitais que talvez elas estão nesse nicho, talvez por conta disso ainda o lucro delas seja um tanto quanto tímido, mas eu acho que era justamente nessa linha que você estava falando, ainda talvez os produtos que elas entreguem, às vezes linha de crédito, essas coisas assim, talvez ainda não sejam tão fortes quanto de banco de varejo ou banco comercial, né? Exatamente, os grandes bancos têm basicamente 4 fontes de receita. Vamos começar pela maior, que é crédito. E do contrário do que muitas pessoas pensam, o banco gosta de crise. Não, o banco também ganha dinheiro na crise. Sim. Mas o banco gosta quando a economia vai bem. Ele quer dar mais dinheiro, emprestar mais dinheiro e quer receber de volta. Claro. Principalmente crédito para empresas que são créditos milionários, bilionários. Você pega momento bom da economia, você vai investir num banco pagando no máximo 100% do CDI, sendo que ele empresta 1000% do CDI. Exato. Então, quando você pega uma economia boa, que a galera, meu dólar tá voando. Você não vai ter outro, melhor Vou você guardar cuidar. meu dólar. Espeta na grama. Quando você pega em momentos bons da economia, a galera tá confiante, quer investir e tudo mais, é muito dinheiro barato que o banco capta para emprestar caro, né? Então, exatamente isso. Então, primeira fonte de receita que é a maior, que é crédito. Aí a gente tem seguros. Sim. Né, que é uma outra fonte de receita. Você olha Banco Inter, ele tem algumas linhas de crédito, tem questão de seguro também, mas não é uma linha que ele teve uma entrada tão forte né? Vamos ser realistas. Eu vou te dar um exemplo real. Tem um prédio aqui em São Paulo, X, que vai ser enorme o conjunto, terreno acho que de quase 40 mil metros quadrados. Eles pegaram num grande banco, acho que foi 450 milhões de crédito para levantar o empreendimento. Como que você chega num banco desse e fala assim, Inter, me empresta 400? Falou, calma, se eu tiver uma máquina de dinheiro e começar a imprimir, talvez eu consiga te emprestar. E mesmo assim, nem vai bater na porta ainda, né, desses bancos digitais. Então a gente estava falando de seguros. Sim. Aí vem as taxas, né? Os bancos também é uma fonte de receita. E agora alguns bancos como o Itaú estão começando a focar em investimentos, né? O Itaú, dos anos para cá, mesmo antes de adquirir parte da XP, ele já estava começando a se movimentar, porque falou, a galera tá tirando dinheiro daqui, eu preciso estancar essa sangria, né? Preciso fazer uma outra fonte. E adaptar. Baseado nisso, teve uma declaração do presidente do Itaú, do atual presidente do Itaú, há mais ou menos um mês atrás, ele falou assim, os bancos digitais vão tirar parte da nossa receita, isso é fato. Okay. Mas eu prefiro fazer um banco digital que é o IT, que dizem que é um meio de pagamentos, mas é como se fosse um banco digital, enfim, que eu prefiro perder receita, mas manter o cara dentro de casa. Sim. Então ele não vai pagar nenhuma tarifa comigo, mas ele vai fechar o seguro do carro dele comigo, ele vai, sei lá, quando for fazer um financiamento imobiliário, como ele tem um relacionamento com o banco de 50 anos, 30 anos, 20 anos, então ele vai conseguir uma taxa um pouquinho menor, porque eu já sei o histórico dele, e etc, etc. Então, por todos esses motivos, ainda os bancos digitais não conseguem, vamos dizer assim, num curto prazo que eu digo 1 ano, 2020. Impactar significativamente grandes Exatamente. bancos. E o que o grande banco faz quando alguém incomoda ele? Compra, né, querido? O que eles fizeram com a XP? Tem, né? Dinheiro tem. Desbancarize, desbancarize, desbancarize. Ó, peraí. Aí vem... Vou eu lá, né? Vou eu mesmo, Itaú, me desbancarizar um pouco, porque eu preciso diversificar minha receita. Exato. Né? E eu entendo que eu posso sofrer um pouquinho. Capitalismo, não adianta falar, mas ele falou, o discurso não importa. Quando chega a mala de dinheiro, acabou o discurso, acabou tudo. Capitalismo assim não é aqui no Brasil, é assim no mundo inteiro. Acontece. Então o que provavelmente deve acontecer? Se começar a incomodar muito, um grande banco chega, como a gente já viu acontecer, às vezes paga mais até às vezes do que vale naquele momento. Sim, mas é para tirar a concorrência, exatamente. Né? E se não for para tirar a concorrência, é para operar e ganhar dinheiro em cima disso. Exatamente, às vezes consegue usar aquela estrutura, então calma aí, você tem uma base de 20 milhões de clientes, eu consigo rentabilizar, enquanto você está tendo prejuízo com 20 milhões de clientes, eu consigo rentabilizar monstramente 20 milhões de clientes. E tem um outro porém, o que o banco digital não tem em relação ao grande banco? Credibilidade. Ah, Fabrício, como assim? Esses dias surgiu um fato de uma pessoa que a mãe foi roubada no Nubank, chegou a ver isso? Isso. Resumindo, falaram que roubou o celular, e aí tava até aqui o dinheiro, acho que no Santander, do Santander o cara transferiu pro Nubank, por um monte de outras contas sumiu 140 mil reais. Fácil assim. Mas isso a gente sabe que acontece em absolutamente todas as instituições financeiras são roubadas. Todas. Quem fala, não, mas nosso sistema é o máximo. Não, toda instituição financeira é roubada. 100% do tempo é difícil, né? Eu acho que os bancos perdem por ano meio bi só com fraudes. Caramba! É muito dinheiro. Seguradora nem se fala, né? Não, isso sim. Seguradora, mas pessoas de boa fé.
Mas assim, aí começou um caos, a gente até fez uma live pra explicar, entramos em contato com o Nubank, eles explicaram o que estava acontecendo, enfim. Mas começou um caos, o Fabrício explicou no Nubank, devo sacar meu dinheiro, o que vai acontecer, etc, etc. Se acontecesse um caso desse num grande banco, você concorda que, beleza, aconteceu uma vez, o grande banco não vai deixar sumir o dinheiro de todo mundo. Não, e às vezes a galera nem fica sabendo, e é um passa cliente, tão batido. Não, e é um cliente muito volátil. Então o que acontece? Como a conta digital ela não tem essa credibilidade, a qualquer momento esse cara muda. Sim. E eu tava falando da questão do status. Então o cara hoje, o status, que era o tênis, ele abria a carteira dele, tem um monte de plástico. Nossa, eu sou cliente Nubank, sou cliente original, sou cliente Inter, tenho lá 4 cartões. Sim. Que tipo, que é plástico, que daqui uns anos nem vai mais existir, porque agora a gente já faz transação pelo celular. Mas é o novo status, né? O cara fala, sou bancarizado, tenho vários bancos. Isso faz com que esse cliente seja muito volátil. Qualquer coisinha que acontece, sei lá, ele tá no 100% do CDI, né? Que famoso que agora as pessoas descobriram 100% do CDI. A partir do momento que o banco do lado oferece 105% do CDI, que não vai mudar porcaria nenhuma na vida de ninguém, nem 101, nem 102... Ele é um cliente que, assim, ele não tem uma fidelidade nenhuma. Sim. E vários desses clientes que estão nos bancos digitais ainda têm conta nos grandes bancos. O pessoal falando assim, tá falando, nossa, você está falando conta dos bancos digitais. Pelo contrário, graças a Deus que eles vieram. Facilita muito a nossa vida. Facilita a vida e colocaram um pouco de... Falar assim, acabou esse negócio, tenho 5 bancos para escolher e acabou minha vida. Sim, isso era necessário. Era necessário total. Mas a ponto de impactar os resultados, a gente pega, eu te falei, 2018, que não saiu ainda de 2019, 70 milhões de lucro do Inter contra, sei lá, 25 bi do Itaú. Sim. Então, assim, é uma diferença grotesca de um para outro. São empresas até de tamanhos diferentes. Eu acho que banco digital, eles ainda vão crescer bastante, eles vão ter espaço para isso também, porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão se enganando que muitas vezes, pagar taxa à toa e não sei o que, lá. Enfim, já não Você tem banco digital? Não cabe, mas tenho. Eu tenho 2. Um para minha empresa e um pra pessoa física. Eu tenho mais, é porque eu testo, né? Eu gosto de ter pra testar, pra ver como é que é pra falar no canal. Eu fui ali pelo prático e tudo mais, e assim, eu utilizo, mas ainda assim eu sou aquela pessoa que também tem conta em bancão. Porque algumas ainda coisas, assim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro. A gente tem muita coisa, né, pra cuidar. Você tem que cuidar do canal, você grava aqui pra Clear, etc. Você tem um monte de afazeres. Sei lá, conta, você precisa deixar em débito em conta. Sim. Alguns bancos estão começando agora a ter débito em conta para algumas instituições que eles fizeram parceria. Sim. Porque eles têm que fechar uma por uma, é um mega trabalho, enfim. É isso. Então fala assim, vou ter conta no digital, só que aí de repente cortam a luz do meu escritório, eu fico um dia sem trabalhar por um errinho que faltou pagar a luz porque eu deixo tudo em débito em conta. Sim. É multa de trânsito. Aqui em São Paulo chega um monte de multa falsa. Como é que você checa? Você entra no site do banco, tem essa multa mesmo? Realmente eu tomei essa multa, beleza. Os bancos digitais, até onde eu sei, não sei se mudou agora, também não tem essas... Então, tem algumas coisas ainda que os bancos digitais, eles vão chegar lá, eles estão acelerando muito. Eu acho que eles vão chegar lá, só que durante todo esse tempo que eles vão chegar lá, os grandes bancões também estão se mexendo para chegar em algum lugar. Então, acho que todo mundo vai ter espaço aí para melhorar e se adaptar, mas não ao ponto de talvez um ir lá e matar o outro. Exatamente, concordo. Então, quando a gente olha assim muito a grosso modo, esse banco não cobra taxa nenhuma, esse cobra, então vai matar. Não é simples assim, senão você sabe, né, que você trabalhou uma corretora que tem taxa zero, matou as outras? Não mata. Não, porque um gosta do outro gosta do atendimento, outro gosta da plataforma, outro gosta, ou outro tá acostumado. Sim. Não vou mudar, já acostumei aqui, o cara é mais velho, não quero me adaptar a uma nova coisa. Então não é assim que funciona, um chega e pum, matou todos os outros. Não é à toa que eles estão aí há décadas, os grandes bancos. Sim. E eles estão atentos. Há quantos anos o Itaú está fechando a agência? Sim. Não é de agora que ele está fechando a agência. Não. Ele tem um plano para fechar, acho que metade das agências em relação a que tinha, acho que há 7 anos atrás. Então eu tenho um amigo que trabalha num grande banco e ele falou, a ordem ele trabalha no setor de fechar agências. Então ele vai indo... de fechar a porta. De fechar a porta, porque é muito caro, né, manter a agência. Mas isso não é de agora, então não começou a se mexer, porque agora vieram os bancos digitais em 2017, 18, 19, bombando, Não, eles estão olhando isso lá atrás. Quando teve a crise, acho que o Itaú, principalmente, foi o primeiro banco a fechar a torneira do crédito antes da crise. Sim. Não sei se foi ali em 2000 entendendo que poderia... que o índice de PDD dele
poderia... Você lembra, as pessoas compravam carros, acho que, sei lá, em 120 meses, 80, era uma coisa bizarra. Sim. Aí o cara não pagava, era difícil aprender o carro, né? Porque, como é que você... Não tem um GPS no carro, se o cara não parar numa blitz, o cara esconde e ele fica rodando com o carro, enfim. Então, os bancos, eles são mais lentos na inovação, são, sem dúvida nenhuma, mas eles têm um dinheiro praticamente infinito. E eles estão sempre também se movimentando. Então, para 2020, talvez até 2021, não vejo um impacto significativo na receita dos grandes bancos pelos bancos digitais. Eu olhando para a Bolsa hoje, eu acho que até esse setor financeiro, ele nem tem crescido tanto quanto a outros setores, né? A gente viu que, uma vez que bancos geralmente estavam sempre lá nos top 10 de maiores valorizações e tudo mais, isso já não tem acontecido tanto, mas porque, claro, tem outros setores que estão se sobressaindo, mas nem por isso eles deixam de crescer. Eu compartilho da mesma linha de raciocínio que você, Fabrício. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo, eu acho que todo mundo vai se adaptar, concorrência é para isso. A gente, inclusive, falou sobre isso lá no seu canal quando a gente falou de B3. Então, pessoal, dê um pulinho lá no canal dele também. E aí... Tem alguma última consideração que você quer trazer para o pessoal depois desse longa-metragem? Não, eu queria falar, agora tá todo mundo, por exemplo, falando de Oi. Vamos falar de Oi, gente. Mas vai ter mais vídeo de Oi aqui no canal. A gente vai gravar um outro só de Oi, mas eu quero falar um pouco do comportamento do investidor, que isso é péssimo. Você pegou a época de Telebrás? Nossa, então, gente... Você pegou? Não peguei, mas eu sei. Então você é mais nova. Sim, sou mais nova. Você já revelou que você é bem mais nova. Não fiz 29 ainda, eu vou fazer. Você é bem mais nova, mas teve há mais ou menos 12 anos atrás, todo mundo falava de Telebrás. A Telebrás era a Oi de hoje. O governo vai fazer tal coisa, todo mundo comprava, era um boato. O papel continuava ali parado. Agora o governo, a Telebrás era a empresa que todo mundo queria ficar rico com a Telebrás. Sim. E a Oi de hoje. Então, assim, cuidado com esse negócio de querer... Mas você acha que vai acontecer com o Oi o que aconteceu com a Telebrás? Você acha que ela não vai conseguir fazer uma recuperação judicial bem sucedida e sair de onde ela está hoje? Olha, eu não vou nem fazer uma análise fundamentalista, porque todos os analistas estão se dividindo. Sim. Enquanto o BTG fala que o preço-alvo vai ser 2, o BS fala, acho que foi o BS que falou 0,20. Enfim, então, quando todo mundo está divergindo, é porque ninguém sabe exatamente o que pode acontecer. Existe uma coisa, a gente acha que só tem polarização em política. Existe a polarização dos investidores também. Tinha gente polarizada por causa de Via Varejo, Magazine Luiza, tem gente polarizada por causa de Oi e tudo mais. Eu sou uma pessoa que eu não tenho Oi na carteira. Eu já tenho lá minha cota de cacaiada que eu mantenho na bolsa, que são empresas relativamente suspeitas, e Oi não foi uma que eu acabei colocando na minha carteira. Eu acho que o risco, o retorno que ela poderia me trazer não vale a minha atenção ainda. Mas eu acho que você pensa diferente, não pensa? Levemente diferente. Eu acho assim, não tenho Oi na carteira, já para esclarecer. Eu acho que o limite de você ter Oi no máximo 5%, assim, tipo, estourando o master. Mas não é o que eu vejo nos comentários, a galera colocando 20, 30, querendo dar grande porrada da vida. O que eu analiso o Oi fazendo uma observação, né? Uma análise, porque eu não sou analista. Mas uma observação que eu vou tirar um pouco da análise fundamentalista, apesar dela estar se recuperando. Ela estava agora vendendo 25% da partida na África, vai entrar mais $1 bi no caixa, né? Mais de 4 bilhões de reais, vai dar uma capitalizadinha nela. Não vai resolver o problema da dívida dela, que é bilionária. Acho que é 60 bi de dívida que ela tem. Resolve momentaneamente também o problema de caixa, de ter caixa, né? Exatamente, mas eu vou fazer uma análise macro, nem fundamentalista, nem gráfica, uma análise macro. Tinha um PL 79, se eu não me engano, que falava sobre a regulamentação das teles. Sim. Que estava dormindo lá no Congresso há um tempão, o Temer tentou passar, deu briga lá com o Judiciário, enfim. Mas agora passou a toque de caixa, passou tanto no Senado, na Câmara, Senado, e o Bolsonaro sancionou sem mudar absolutamente nada. E para mim isso é uma direção, claro, olha, Oi, estamos fazendo o possível para que você se recupere, não porque a gente salvar. Não porque a gente ama você, porque quebrar uma tele, essa quarta maior tele com 35 milhões de clientes. Ninguém quer, né? No país é péssimo do ponto de vista Brasil. Fala, estão se recuperando nada. Olha a quebra de uma mega empresa de telecom. Isso é péssimo. Não estou falando que o poder público vai enfiar dinheiro, não é isso. Mas eles estão tentando dar uma afrouxada em algumas regulamentações para facilitar o caminho dela. Exatamente. Então isso já foi uma, agora ela pode vender ativos, ela não precisa mais ficar instalando o orelhão que ninguém usa, né, em tudo quanto é lugar. Isso é uma coisa. A segunda, a Oi dobrou o número de cidades que ela oferece fibra ótica.
Ou seja, talvez já esteja uma direção, vamos para esse caminho, porque vamos liquidar a operação de telefonia móvel, que é um principal ativo, vale mais ou menos 15 bilhões. Creio que o governo, de alguma forma, não financeiramente, de alguma forma deve ajudar, porque a gente vai ter o leilão do 5G. Sim. O governo está quebrado, precisa de dinheiro. Terminou o ano, sem dinheiro nenhum no caixa. Com o leilão do 5G deve entrar 20 bilhões. Só que você concorda comigo? Quem deve comprar Oi? Ou TIM, ou Vivo, ou Claro, ou cada uma fatia, ou uma grande. Só que talvez o governo avalie que se elas comprarem, como é muita grana, né? Mesmo para uma tele, se comprar ali 15 bi ou uma comprar 10, 5, talvez elas não tenham dinheiro suficiente para comprar o leilão de 5G. Então esse problema da Oi, ao meu ver, precisa ser resolvido muito rapidamente. Sim. Ó, vem aqui, tal, então compra, tal, porque a gente já vai fazer o leilão e vai precisar entrar os 20 bi no caixa do governo. Então, por todos esses motivos, eu acho que a Oi deve dar, acho que ela vai de alguma forma se recuperar. Eu creio que o papel ainda vai dar uma porradinha pra cima. Uma chance de upside, assim? Eu acho que ainda tem uma chance de upside. Não vou falar assim, qual o preço-alvo? Não sei, 2, acho que isso é uma coisa mais técnica. Ninguém consegue nem, às vezes, prever o futuro, ainda mais quando a gente fala de uma empresa que está em volta de várias incertezas, né? Eu digo assim, eu acho que Via Varejo tem chance de upside, eu tenho, mas, cara, ela tem tanta coisa acontecendo que precisa acontecer para ela realmente crescer muito mais do que ela já cresceu, que, mano, eu nem tento chutar para dizer assim, que eu acho que não, ela vai crescer mais 100%, alguma coisa assim, não tem como saber. E eu vou falar só um último recado, que a gente dá uma porrada nos nossos próprios inscritos. Agora eu vou dar uma porrada nos inscritos da BEA. Eu não vejo grandes fortunas, empresários bem-sucedidos preocupados com Oi. Eu não vejo investidores experientes, analistas preocupados com Oi. Geralmente eu vejo aquele cara pequenininho que quer dar a grande porrada da vida dele. Então será que não é melhor você começar a gastar energia em como ser um empreendedor, né? Como fazer um negócio novo, uma startup nova, estudar negócios novos, do que ficar tentando dar grande porrada da vida no mercado financeiro? Quantas pessoas ficaram ricas no mercado financeiro? A gente que está dentro conhece poucas pessoas. Eu digo assim, o que vai te deixar rico é o seu trabalho. Sim. O mercado, ele vai potencializar o seu ganho. Que eu falo. E a galera vai dizer assim, mas Warren Buffett construiu a maior parte da riqueza dele no mercado, mas esse é o trabalho dele. É o trabalho dele e ele é o Pelé. Quantos Pelés tem? Ele empreendeu no mercado financeiro e ele fez disso o trabalho dele. É tipo o Breda, mas o Breda ficou... Não. É o trabalho do cara. Ele senta lá com o Fred no Magalu, ele senta lá com... Não é parâmetro. A galera, eu me preocupo muito e eu acho interessante você trazer esse recado, porque a galera fica querendo tirar o bilhete da sorte, o bilhete premiado da bolsa e... Chama de investidor Mega Sena. E aí nessa tentativa, às vezes a galera é tirada muito cedo do mercado e nunca vai ter a experiência do que é longo prazo. Exato, concordo 100%, Bia. Você finalizou perfeito. Então, se finalizamos depois desse longa metragem que vocês já estão acostumados, pessoal, dê um pulinho lá no canal do Fabrício, todos os links estarão aqui na descrição de rede social, canal e tudo mais. E eu vejo vocês então numa próxima. Até mais!